Vamos para a aulinha de história, então? Bom, hoje nós iremos falar sobre o que é comemorado no dia 13 de maio, tá bom? No dia 13 de maio é uma data comemorativa, né? Uma data de importância histórica, porém não é comemorada na nossa cultura, né? No nosso país ela não é comemorada. E por que não é comemorada? Bom, nesse dia 13 de maio nós vamos comemorar sendo 132 anos da abolição da escravatura no Brasil. Há 132 anos atrás foi assinado a Lei Áurea que dava liberdade aos escravos. Nossa, tia, mas que coisa importante, por que nós não comemoramos? Por que não é um assunto tão falado? Bom, eu vou explicar para vocês hoje o porquê desse assunto não ser tão falado, tá bom? Na época aí da família de vocês, de repente um irmão, uma irmã mais velha, dos pais de vocês, né? Eles aprenderam provavelmente que a Princesa Isabel era uma princesa muito boazinha, que era a favor dos escravos e aproveitou que seu pai, Dom Pedro II, estava fora do país e assinou a liberdade dos escravos. E viva a Princesa Isabel! Bom, não é bem isso que aconteceu. Com o passar do tempo, os historiadores vão aprendendo, vão estudando, vão pesquisando e vão sabendo melhor o que aconteceu de fato na nossa história do nosso país. E hoje eu vou explicar para vocês, de fato, o que aconteceu, o que levou, né, até esse momento da Princesa Isabel a assinar essa liberdade dos escravos. Não foi simplesmente porque a Princesa Isabel era boazinha, ela era a favor dos escravos. Até poderia ser, mas isso tem todo um contexto por trás e toda uma também ideia, né? Tem um interesse também político atrás dessa atitude da Princesa Isabel. Então, para a gente entender, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, bem antes de 1888, que foi quando ela assinou esse documento. Bom, o Brasil ele começou a ser um país que praticava a escravidão desde a época da colonização, desde lá em 1500 e pouquinho, né? Quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, eles começaram a ir lá na África, pegavam algumas pessoas e traziam para virarem escravos aqui. E isso foi uma coisa que se enraizou na cultura e foi indo por todo o período, praticamente todo o período da história do Brasil, até os períodos do Império, tá? E aí, essa ideia da abolição da escravidão já estava sendo falada quando o Brasil virou um império. José Bonifácio, que foi um dos regentes do Brasil, ele já falava, já batia nessa tecla de libertarem os escravos, mas não acontecia. Por quê? Porque quem eram os donos dos escravos? Eram os ricos, né? Eram as pessoas importantes que tinham influência política e financeira no país. Então, eles eram contra essa vontade de libertarem os escravos, por isso não aconteceu. E aí, com o passar do tempo, os países no mundo também praticavam a escravidão, começaram a deixar de praticar a escravidão, começaram a libertar os seus escravos e começaram assim a influenciar e incentivar que outros países fizessem o mesmo. Então, em 1820, os ingleses começaram a incentivar e influenciar para que Portugal e Brasil parassem de pegar mais pessoas lá na África para escravizar. É isso mesmo. Os escravos não foram só na época da colonização, só em 1500, não. Até 1800, eles ainda iam lá na África pegar pessoas e trazer para que elas fossem escravizadas. Olha quanto tempo eles fizeram isso, quantas pessoas não foram tiradas da sua vida, da sua cultura, da sua família, para serem levadas para um lugar totalmente desconhecido e serem forçadas a trabalhar com condições precárias, apanhando, né? Fazendo trabalhos pesados, cargas horárias de trabalhos imensas, sem descanso, sem uma alimentação, sem um local apropriado para viver. Então, assim,
os ingleses começaram a entender que isso era errado e começaram a incentivar para que os portugueses parassem com isso. E aí, Brasil, para não ter problema maior, o que eles falaram? Ah, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, ó, a gente assina aqui uma lei, foi em 1831, né? Vamos assinar a lei e dar o nome dela de Lei Feijó. O nome da lei era Lei Feijó. E ela foi assinada falando que ninguém mais podia trazer pessoas da África ou de outro lugar, mas era da África, né? A maioria não pudesse mais trazer pessoas da África para serem escravizadas em territórios brasileiros. Pronto, acabou o problema com os ingleses, assinamos a lei, pronto, tudo bem. Só que a lei não funcionava, a lei existia, mas ninguém ia ali proibir realmente de fato, falar com as pessoas que faziam esse tipo de comércio, né? Que é um comércio de vidas, eles iam lá, pegavam as pessoas e vendiam aqui. Ninguém proibiu de fato. Tinha um papel falando que era proibido, mas ninguém de fato estava ali proibindo. E aí os ingleses começaram a perceber que o Brasil não parou de fazer isso. O Brasil continuava indo lá na África, pegar pessoas e trazer para cá para serem escravizadas. E aí em 1845, olha só, em 1845, os ingleses fizeram um decreto, que era o seguinte: eles assinaram, né? Eles mesmos criaram uma lei, um decreto, de que eles podiam parar, invadir, tomar o navio lá, negreiro, que tivesse no meio do oceano, trazendo pessoas para o Brasil. E então ficou decidido assim: os brasileiros, né, que fossem lá pegar os africanos, se no meio do oceano eles encontrassem um navio inglês, o navio inglês podia invadir, podia tomar esse barco, esse navio, pegar as pessoas que iam ser escravizadas e devolver lá para a África. E aí isso criou um clima, uma tensão entre os dois países. E o Brasil ficou muito preocupado de quê? De ter uma guerra entre os ingleses e os brasileiros. E os portugueses também, porque Portugal era, né, aliado, né, era quase tudo a mesma coisa lá com o Brasil, né? O governo, eles eram famílias, né? Era Dom Pedro II aqui, Dom Pedro I lá, então era família. Então eles ficaram com receio de enfrentarem, né, uma guerra com os ingleses. Então, em 1850, foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei decretava e proibia de fato a comercialização de novas vidas aqui no Brasil. Então, a partir desse momento, foi extremamente proibido trazerem novas pessoas africanas para o território brasileiro para serem escravizadas. Só que aquela lei que eu falei, a Lei Feijó, que foi assinada em 1831, não valeu de nada, eles continuaram trazendo escravos. Então eles fizeram uma ressalva que era o seguinte: a partir de 1850 não podia mais trazer escravo. Mas os escravos que chegaram aqui depois que a Lei Feijó foi assinada, podiam continuar sendo escravos. Então era como se aquela primeira lei não valesse de nada, não tinha valor legal. Quem chegou depois dela ainda ia ser escravo. E aí eles diminuíram a tensão com os ingleses, né? Só que continuou tendo uma influência dos outros países para quê? Para que fosse realmente abolida a escravidão no país, aqui no Brasil. Tanto que, a partir dessa data de 1831, ali na época de 1850, os únicos países americanos que ainda praticavam a escravidão eram o Brasil, Porto Rico e Cuba. Os outros países já não praticavam mais a escravidão, já tinham dado liberdade aos seus escravos. Então os países começaram a influenciar os brasileiros para que eles realmente libertassem os seus escravos. E aí começou a gerar um movimento chamado movimento abolicionista, que era um movimento a favor da abolição, do término da escravidão. Esse movimento foi tomando cada vez mais força aqui no Brasil, com a população, né? Claro que tinha as pessoas a favor e tinha as pessoas contra.
Quem eram os contras? Eram os donos dos escravos, as pessoas ricas, donos de fazendas, pessoas que possuíam inúmeros escravos, que não queriam perder os seus escravos, né? Queriam continuar ali com seus escravos, então eles eram contra a abolição. Eles já não podiam comprar novos escravos, eles pelo menos não queriam perder os escravos deles. E aí o governo brasileiro, né, na época, né, o imperador, ele pensou assim, bom, olha só, a gente já proibiu que as pessoas tragam novos escravos. Então, com o tempo, os escravos que já são escravos vão morrer, vão ficar velhos, aí vai acabar a escravidão de uma forma ou de outra, não vai ter mais como comprar escravo, uma hora a escravidão acaba. Mas isso iria demorar muito, obviamente, né? As pessoas continuariam sofrendo a vida inteira como escravos. Aí a população começou a se juntar. A população começou a fazer força ali contra o governo, para que o governo libertasse de fato a população, a, a população africana que estava aqui sendo escravizadas. E aí o que aconteceu? Esse movimento abolicionista, ele começou a ter uma grande força no Brasil, com jornalistas, com pessoas da população em geral, até mesmo com políticos. Muitas pessoas começaram a se tornar abolicionistas. Era um termo que eles recebiam quando eram a favor da liberdade dos escravos. E aí, em 1871, teve uma nova lei que foi muito importante também para que chegasse no fim a liberdade dos escravos, que foi a lei do ventre livre. Essa lei declarava que a partir daquele momento de 1871, os escravos nascidos seriam livres. Que maravilha! Então, como era isso? Eles nasciam e a mãezinha tinha que dar para uma pessoa e eles estavam livres? Não, não era bem assim, tá? Não era bem assim. O que acontecia? Eles tinham duas formas de liberdade. Se fosse pago uma taxa, uma indenização para o dono do escravo, porque os escravos eles pertenciam a alguém. Então, um valor tinha que ser pago para esse dono desse escravo. Se alguém ou os pais tivessem conseguido juntar algum dinheiro, ou alguém da população fosse lá e pagasse, né, a liberdade desse escravo, essa criança seria liberta com 8 anos. Então, até os 8 anos ela iria trabalhar. Sim, criança trabalhava também. Se ninguém pagasse, não tivesse ninguém para pagar a liberdade desse escravo, esse escravo teria que trabalhar até os 21 anos, ou seja, iria trabalhar a infância e adolescência dele todinha. Quando tivesse 21 anos, ele era livre, mas ele já teria trabalhado essa vida inteira. Então, assim, foi uma lei que dava liberdade, mas não era uma liberdade total. Tinha ali também o seu que da questão, o motivo, o porquê, como que ia ser liberto, né? Tinha que rolar um dinheirinho ali pro dono do escravo, que era para acalmar tanto a população quanto os donos dos escravos. Olha, a gente vai dar liberdade para os escravos como a população quer, mas você também vai ser indenizado, ou então o escravo vai trabalhar para você até 21 anos, você não vai sair totalmente prejudicado. Era assim que o governo estava fazendo, dando um pouquinho aqui e um pouquinho ali para ver se acalmava todo mundo. E aí, o que aconteceu? Continuou a população ali em cima. Não, isso não é suficiente. A gente tem que libertar os escravos. Vamos libertar os escravos de uma vez por todas. Aí o governo brasileiro fez o quê? Eles foram e fizeram uma nova lei, que era a lei do sexagenário, que foi assinada em 1885. Essa lei dava liberdade a todos os escravos acima de 60 anos, tá? Só que muitos escravos, infelizmente, nem chegavam aos 60 anos. Eles passavam a vida inteira trabalhando, apanhando. Eram poucos que chegavam a 60 anos. Então era outra lei assim. Não, vamos dar liberdade para os escravos como eles querem. Mas na verdade só quem está bem velhinho. Se chegar até lá, né? Se não morrer antes. Era assim que infelizmente acontecia naquela época. E aí a população começou de novo, né? De novo não parou, mas começou a pegar ainda mais força no movimento abolicionista. Tiveram alguns nomes que se destacaram nesse movimento abolicionista. Um deles foi Luiz Gama,
que era um advogado, e ele era negro, sim, ele era um advogado negro, e ele era totalmente na causa, ele lutava ali pelos escravos, pela liberdade dos escravos. O movimento abolicionista também começou a ter várias associações, vários grupos de pessoas que lutavam pela abolição desses escravos. A Confederação abolicionista foi criada e era liderada por José Patrocínio e André Rebouças. Eles eram os líderes do movimento abolicionista no Brasil naquela época. E aí começou a ter um apoio muito mais forte para a abolição dos escravos, tanto pela população em geral, como pelos políticos, a mídia, né, naquela época, os jornalistas, que ficavam ali incentivando, fazendo aquela propaganda para que o governo terminasse com a escravidão. E a população começou a atuar de uma forma direta. As pessoas começaram a proteger os escravos. Os escravos começaram a se revoltar contra os seus donos, contra os donos, contra os escravocratas. Eles começavam a fazer rebelião, eles fugiam, ou individualmente ou em grupo, eles planejavam fugas, eles também faziam revoltas, né, para que não trabalhassem, para que tivessem seus direitos. E aí a população começou a fazer o quê? Essas pessoas que fugiam, esses escravos que fugiam, as pessoas acolhiam dentro da sua casa, escondiam, alimentavam. Os escravos que fugiam em grupos começavam a formar quilombos, né? Viver em sociedade lá dentro de uma mata, num lugar escondido, para que eles pudessem viver sua liberdade sem ser perseguidos. E aí essas comunidades eram chamadas de quilombolas, né? Quilombos. E assim foi. E aí a abolição começou a tomar ainda mais força. E aí o governo, o império, já estava numa situação meio que insustentável. Né? A população ali em cima, solta os escravos, vamos fazer a libertação dos escravos. Os países em volta do mundo falando, ó, todo mundo está libertando seus escravos, liberta os escravos, vamos embora, libera os escravos. E os ricos, os influentes, naquela época, que eram os donos dos escravos, ficavam falando, ó, não liberta os escravos não, porque vai trazer problema pra gente. E aí, quem vai fazer o trabalho? A gente vai ter que pagar alguém? Porque a gente não paga os escravos. Então, o governo ficou no meio daquela guerra ali, aí, o que eu faço, né? Então, o Império começou a perder força no Brasil, porque as pessoas começaram. E aí o Império já estava perdendo a força. Então, o que aconteceu? Dom Pedro II, que era o imperador naquela época, ele já estava ficando debilitado, estava ficando velhinho, estava ficando meio doente. E aí a população começou a ficar contra ele, né? Por conta dessa questão que eles não assinavam a liberdade dos escravos. E aí Dom Pedro precisou viajar. Ele teve que viajar para que resolvesse algumas coisas do império lá em outros países, né? Como imperador, ele foi viajar, fazer uma viagem política e tal. E aí, quem ficou aqui? A filha dele, que era a princesa Isabel. Igual acontece hoje. Quando o presidente ele precisa viajar para uma viagem política, quem toma conta do país é o vice-presidente, né? E naquela época, o imperador, quando ele saía, quem ficava era quem? O sucessor dele, né? Que seria a primeira pessoa que seria sucessor dele se acontecesse alguma coisa, ele morresse e tal. Então, quem era sucessor de Dom Pedro II era sua filha, a princesa Isabel. E aí, a princesa Isabel estava aqui tomando conta do Brasil. Dom Pedro viajou, ela ficou aqui tomando conta do Brasil. O que aconteceu? As pessoas que eram os aconselhadores dela, né, que eram responsáveis, que eram ali, faziam parte do império, né, os políticos mais próximos e tal, eles começaram a ver o seguinte, olha, Dom Pedro tá ficando doente, Dom Pedro tá ficando velho, a população não tá a favor do império, porque já estavam querendo transformar o Brasil numa república. Então eles falaram assim, olha, a gente tem que fazer o seguinte, se Dom Pedro morrer aí, quem vai comandar o Brasil é você. Você que vai ser a imperatriz do Brasil. Então a gente precisa trazer a população para você.
O que a população quer que faça? Quer que liberte os escravos? Então vamos libertar os escravos. A proposta já tinha sido feita por João Alfredo, era um político, ele tinha feito essa proposta da abolição da escravatura e ela já tinha sido aprovada pelo Senado na época, mas ela precisava da aprovação do imperador. Então eles falaram o seguinte, ó, agora é a hora da gente conseguir segurar o império no Brasil. Então vamos assinar essa liberdade dos escravos, porque aí a população vai ficar a favor da princesa Isabel, né? Vai ficar a favor de você. Olha, a princesa Isabel realmente escuta o povo, ela tá ali fazendo a vontade do povo, ela é boazinha, vai libertar os escravos. Aí o que aconteceu? A princesa Isabel falou, então vamos lá, vamos assinar esse papel aí. Aí trouxeram e ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, 132 anos atrás. Tá, tudo bem, aconteceu isso. Ok, os escravos foram libertos, que maravilha, a vida deles virou uma maravilha, o império estava salvo, o Brasil seria um país maravilhoso. Não, não foi bem assim. O Brasil foi o último país americano a acabar com a escravidão. Lembra que eu falei que em 1850 só tinha Brasil, Porto Rico e Cuba? Porto Rico e Cuba já tinham assinado a abolição da escravatura e o Brasil ainda não. Foi o último país da América a libertar os escravos. Só que o Brasil libertou os escravos, mas não fez nenhum trabalho a favor do escravo. Os escravos não receberam indenização pelos anos que foram sofridos como escravo, trabalharam ali de graça, apanhando, sofrendo, com uma vida precária. Eles não receberam nenhum tipo de apoio do governo, nem apoio financeiro, nem apoio de moradia, nem apoio de alimentação. E o que resultou isso? Numa marginalização dos escravos. Significa que eles viraram marginais, que eles viraram bandidos? Não. Marginais significa que vivem às margens da sociedade. Ou seja, eles eram o grupo mais pobre, mais precário da sociedade. Eles não eram alfabetizados, a grande maioria. Eles não tinham estudos, eles não tinham uma profissão, eles eram ex-escravos, as pessoas tinham preconceito, não queriam contratar ex-escravos. Então o que aconteceu? Os escravos foram morar onde? Foram morar em lugares de difícil acesso, foram morar em costas, dando assim origem às favelas, às comunidades, foram viver de uma vida precária. Então, na verdade, ela assinou a abolição da escravatura, mas o governo não fez nada pelos escravos. Foi simplesmente tipo assim, olha, agora vocês estão livres, se vira. Vai aí, ó, viver a vida de vocês, se vira. Como se virar? Se eles passaram a vida inteira sofrendo num país que eles não era o país original deles, eles não tinham como voltar para a África, para o seu país, muitos não tinham notícia da família, tinham sido separados aqui. Então, assim, realmente não tem muito o que comemorar no dia 13 de maio de 1888, né? Não temos também ainda muito o que comemorar hoje, porque foi uma data que, na verdade, ela só teve mais um efeito político, foi um interesse político do império para tentar salvar o império naquela época, que não deu muito certo, porque o que aconteceu? A população ficou a favor da princesa Isabel? Sim. Só que os ricos, que eram os donos dos escravos, ficaram enfurecidos e apoiaram a República. Assim aconteceu o golpe da República e o Brasil virou uma república um pouco tempo depois. Então não adiantou muito, eles não... É claro que houve a libertação dos escravos, eles pararam de ser escravos, né? Mas não houve um trabalho social para que a mudança, né, tivesse mudança na vida deles. Não houve uma oportunidade de emprego, não houve uma oportunidade de melhoria de vida, nem condições de vidas. Então, nós vivemos essa desigualdade social, infelizmente, até os dias de hoje, principalmente nos lugares mais remotos do Brasil, né, nos lugares mais simples. Nós temos essa desigualdade muito grande, porque
as pessoas continuaram com essa desigualdade. Bom, eu era uma ex-escrava. Eu não estudei, eu não tenho dinheiro, eu moro no meio de uma comunidade criada, numa encosta, e eu tenho 6, 7 filhos, eu não tenho como pagar a escola para meus filhos. O que meus filhos vão ser? Vão trabalhar para os brancos. Então foi assim que aconteceu e é assim que acontece, infelizmente, até hoje. Nós temos ainda uma desigualdade muito, muito grande entre os descendentes de escravos direto e entre os afrodescendentes, né? Levando em consideração a população branca, ainda assim existe uma desigualdade muito grande. Então, infelizmente, esse dia que deveria ser um dia lindo, um dia muito comemorado, não temos muito o que comemorar por conta das desigualdades sociais. Então, essa é a história real do que aconteceu no 13 de maio de 1888, o porquê que a princesa Isabel realmente assinou o decreto da Lei Áurea, e o decreto não, era uma lei, né? A Lei Áurea, e que ela não era tão boazinha, tão princesinha assim. É óbvio que o que ela fez mudou a vida dos escravos, é óbvio que mudou a história do Brasil, é um marco histórico, foi a libertação dos escravos, mas infelizmente não foi feito de tão boa vontade e não foi feito quanto deveria. Fomos os últimos a dar liberdade aos escravos aqui na América. Então, realmente, não temos muito o que comemorar. Nós temos que trabalhar, respeitar e fazer com que todos tenham o mesmo direito. Que o racismo no Brasil acabe e respeitando sempre as diferenças. Esse é o principal. Isso sim nós devemos comemorar e lutar pelos direitos das pessoas que são afrodescendentes, para que elas não sofram mais desigualdade, tá bom? Então, a tia vai colocar a atividade lá na plataforma e vocês vão fazer com muito capricho, muita dedicação no caderno de vocês, tá? Um beijo e até já!